Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Colher de Chá. Hoje tenho o grande prazer de entrevistar uma pessoa muito especial. Ele nasceu dia 15 de maio, filho de Sebastião e Maria, casado, tem duas filhas lindas, começou a cantar aos seus 3 aninhos. Ele é cantor, compositor, pastor, fez parte de uma grande banda que revolucionou o mundo gospel mundial. Hoje falo com ele, pastor Gerson Isidoro. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Colher de Chá. Lá, 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 colher de chá com Débora Mello. Olá, pastor Gerson Isidoro. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Colher de Chá. Se sinta à vontade. Ô, pastora Débora, para mim é um prazer imenso estar aqui pela primeira vez e para falar do amor, da graça, Sim. da misericórdia de Deus, contar nossa história, né? É verdade. E quanta história você tem para contar, né, pastor? Meu Deus do Meu céu. Deus do céu. Me diz uma coisa, pastor, uma das curiosidades que eu tenho, vocês são em 14 irmãos, né? Isso, naquela época não tinha internet, né? Não tinha Sim. televisão. Mas sabe o Então, que eu fico pensando às vezes? Como que era para tomar banho? Todo meu Deus, mundo. imagina, meu Deus do céu. E quando ia para, né, para a correção, né? Quando Aham. 3, 5 fazia arte, né? Então o papai ficava preocupado né, na correção, em muitas coisas, porque a família era Sim, de muita gente, grande, né? né? Era muito grande, né? Que E as lindo. mães daquela época, acho que, não sei, era dom, né? De Olhava ter já a tantos criança, filhos assim, né? E saber domar, saber, né? Saber, né? trazer ali, né? Porque não é fácil, não. Hoje as mães têm um filho, 2 filhos, já não Meio que, né? consegue, né? Mas a minha mãe, naquela época, meu Deus do céu, ela Guerreiro, hein? ia para a igreja, né? Nós ia para a igreja, levava nós para a igreja. Minha mãe, ela gostava também muito de adorar a Deus. Minha mãe Ah. levava vários instrumentos para a igreja, levava cinta, levava chinelo, vários instrumentos que ela ia tocar na igreja, né? Então a gente ia para a igreja e quando fazia uma arte, mamãe já falava, opa, vou louvar a Deus, ninguém vai impedir, né? Descia aquela escada abençoada e aí abria a porta daquele banheiro e começava a sessão, né? Ou senão no samba. E ali nos ensinou Pastor. foi assim, né? Servir a É. Deus, né? Ai, que Mas lindo, foi gente. bom, isso foi uma época maravilhosa, muita simplicidade também, né? Sim, sim. E a gente tinha um costume de adorar a Deus, ler a palavra, o Sim. ensinamento que o papai nos dá. O papai era pastor, minha mãe era dirigente do ciclo de oração, né? Ficou por 60 anos dirigindo o ciclo de oração. Uau! Então era uma igreja pentecostal, né? Então Aham. eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 3 anos de idade, meus irmãos, tudo nessa faixa etária de idade, né? 3, 4 anos de idade. Então já tinha já aquele assim, forma de lidar com a oração, com a palavra, com o louvor, né? Foi dessa Sim. forma. E tudo começou muito cedo, né? Porque você começou com a primeira banda aos 14 anos, é isso? Eu, então, aos 14 anos, entrei na época não falava banda, era conjunto, né? A conjunto, Conjunto verdade. Os Redimidos, né? Então, Os que era Redimidos. primos e irmãos. Então, Josias, meu irmão, Josué, meu irmão, e o Eliseu Pereira, né? Ah. Aí eu entrei ainda, estava até conversando com o pastor Sérgio, né? Aham. E estava falando com ele que naquela época a gente fazia a base, guitarra base, né? Então eu entrei para tocar guitarra base. Aí fiquei um bom tempo ali, aí chegou um certo momento, o pessoal pararam, né? Aí Uhum. demos sequência, o Jonas, meu irmão, entrou, que era baterista da banda Rara. Aí o Silas, né, que é líder da banda Kadosh, entrou Sim. também como os Redimidos. Aí veio o Silas, meu irmão, também, que Deus recolheu. E veio o Ted também, tudo como os Redimidos, né? Ah, Então ficamos um bom tempo cantando. Naquela época gravamos fita que cassete, legal. né? Eu me lembro ainda aquela música que Deus nos emprestou, Quem Vive com Cristo. Fizemos uma cassete, gravamos numa fita cassete essa canção, né? E depois lá na frente aí mudou tudo, como foi para um lado,
Aí veio Atos 2, veio Kadosh. Nossa, Foi assim. que lindo, que história, né? Que história. O quanto a gente aprendeu e aprende com vocês, né? Eu sei que você é compositor de muitas músicas, né? Como que você descobriu essa habilidade, né? Um dom, na verdade, dado por Deus, que compor, gente, não é fácil, né? É, É Eu, só vindo lá mesmo do coração do papai. eu me lembro, assim, a primeira canção que Deus me emprestou, até os meus dois irmãos tiraram um sarro, né? Porque eu cantava do meu jeito, né? E aí eles deram risada, né? Assim, música assim, Jesus salvou-me do mundo e me trouxe para sua luz. Jesus salvou-me do mundo e me trouxe para sua luz. Canto alegre, oh meu Salvador, porque Jesus me salvou. Canto alegre com meu Salvador, porque Jesus me salvou. Que linda, Só que pastor. eu cantei do meu jeito, mas não era assim, né? Aham. Mas riram, de cair, de cair no chão dando risada, né? Verdade. Aí eu falei, vocês vão ver mais tarde o que Deus vai fazer. Olha Né? o que Deus fez, hein? Olha só o que Deus fez. Isso aí na idade de 10 anos. Muitos anos atrás, né? 10 anos que 10 eu anos. tinha 10 anos de idade e Deus me Já deu com essa 10 canção. anos. Essa canção. Aí quando eu mostrei para eles, né? Só que eu cantava não como agora, né? Sim. É Bem que já tinha uma simples, né? experiência, né? Mas de rir, deram risada. É. Acharam engraçado. No mundo gospel, o Kadosh, ele marca, né? A nossa geração, vai até, né? Até Jesus voltar, porque são músicas lindas, né? E muitas delas foi você que foi o compositor? Tem participação, né? Então Uhum. tem participação do pastor Silas, do pastor Ted, né? Certo. E minha também, Mas né? eram vocês. É um mesclado, né? Tem, Aham. por exemplo, compromisso do pastor Silas e do Ted, né? Uhum. Há momentos do pastor Silas, Nossa. bom estamos aqui do pastor Silas, Ah. né? Aí quem vive com Cristo é minha, filho pródigo é minha, quero Filho sim, né? pródigo. É minha também, sempre comigo, advertência, que já está no primeiro trabalho solo, né? Quantos perderam a salvação, né? Está no primeiro trabalho como nome Kadosh, né? Então tem muitas canções, mundos maravilhosos, ao qual Deus, eu costumo dizer, a qual Deus nos emprestou, né? A gente não Sim. tem nada, né? Então é Veio- tudo emprestado. O Kadosh ele veio se formando, veio se unindo no passar do tempo, porque parece que vocês já se conheciam há muito tempo. Né? A E- impressão que eu tenho dessa união parece que é uma banda que já era conectada por muito tempo. É isso? Sim, antes era Atos 2, né? Atos 2. Ficamos com Atos 2. Teve uma época que o pastor Silas não era pastor, né? Uhum. O Silas, o Ted, foram para a Zona Leste, morar na Uhum. Zona Leste, e onde terminou a banda, o conjunto Os Redimidos. Cada um foi para um lado. O Jonas, meu irmão, na época entrou na banda Rara, né? Eu fui congregar numa igreja, Assembleia de Deus, era ali dos jovens, e o Silas veio para a Zona Leste, e ali ele, conhecendo o saudoso pastor Praxedes, começou a frequentar a igreja ali, né? O pastor Praxedes gostou, deu uma oportunidade de vir ele cantando, gostou e convidou ele para fazer parte do Atos 2. E o Silas entrou como batera, ele era baterista do Atos 2, né? E logo mais os irmãos veio o Ted, aí veio o Bal, né? Aí formou aquela banda maravilhosa, Atos 2, já existia, né? Certo. Mas deu aquele naipe na banda Atos 2, né? E
o tempo foi indo e o pastor Praxedes, ele saiu da banda, foi Uhum. quando eu entrei, entrou outros integrantes, né? E ficamos um bom tempo usando o nome Atos 2. Atos 2. Depois o pastor Praxedes, ele voltou novamente no cenário da música Uhum. e ele patenteou o nome Atos 2. Aí não poderia Sim, mais usar o nome certo. Atos 2. Até então a gente saía para louvar como Atos 2 e tinha um outro Atos 2. Aí o pessoal perguntava, Ah, por que é? O Atos 2 do Negrão ou o Atos 2? O que é? Eu não sabia quem era, né? aham. E aí no ano de 90, se não falha a memória, 93, eu e o Silas gravamos um disco que tem um título Kadosh, né? A gente canta o hino em hebraico, né? Aham. Em Nossa, que Kadosh e tal. bacana. Aí eu falando com o Silas, puxa vida, nós precisamos mudar, colocar um novo nome na banda, né? Aí nós sugerimos o nome Kadosh. Nossa, lindo. Aí Lindo. a glória da última casa foi melhor que a primeira. Aí Aham. virou Kadosh e Imagino. tá até hoje. Hoje é igreja, tem igreja Kadosh, né? Tem até algumas lojas Kadosh. O nome Que Kadosh é muito forte, bacana. né? É muito forte. Literalmente, né? Muito forte. É, sobre os ensaios que vocês tinham, porque eu via que era a harmonia perfeita, né? E o tempo de ensaio, que hoje, na verdade, né, pastor, as pessoas não gostam muito de ensaiar, né? Hum. É uma Uhum. dor, né, quando fala para poder ensaiar. E como que era essa parte? Porque como tem essa parte em não querer ensaiar, em não querer hoje, né? Mas antes eu lembro que a gente quase dormia na igreja para poder ensaiar, deixar tudo em ordem para poder se apresentar. E como vocês, não sei se eram da mesma igreja, né? Porque quando não é da mesma igreja, é mais difícil essa junção de ensaio, tempo, localização para estar junto. Como era com vocês? Então, a banda, tanto Atos 2 como Kadosh, né? O pessoal, cada um era de uma igreja, né? Uhum. Mas, como se tratava de ensaio, né? A gente dava um jeito, né? Porque o ensaio é uma coisa maravilhosa e sempre foi válido, né? Porque esse negócio de imprevisto, né? Sim, Improvisar, né? sim, Não é legal, não soa legal. Já o ensaio já é outra coisa. Você ensaiando, né? Já sim. é algo maravilhoso para apresentar para Deus, né? Aham. Ainda mais quando se fala de fazer a coisa para Deus. Tem que ser perfeito. Mas a gente tinha um momento que era só passava os instrumentos, né? Sim. Depois aí vinham, já passava com a banda toda, com os back, com os metais, né? Sempre, né? Quem era nos backs? Os back, na época, até teve uma história, uma coisa interessante, que o Atos 2 sempre foi formado por homens, não tinha mulher, né? Participação não tinha feminina, parte feminina. E quando eu entrei no Atos 2, eu levei a minha irmã, a Suzy, né? Que ela já cantava comigo, ela cantava Quem Vive com Cristo, cantava outros hinos, né? A gente gostava muito de ouvir o Bibi Winans, né? Uhum. A Cecil Winans e Bibi Winans. Então a gente Certo. gostava de ouvir muito eles, né? Então a gente tinha alguns hinos que a gente mais ou menos semelhava, né? Aham. E aí eu levei a Suzy, né, para fazer parte, né? E até aconteceu uma coisa engraçada, que na gravação, nós estávamos fazendo uma gravação, não me lembro do estúdio, e não tinha assim participação feminina, era só homem cantando, né? E aí o técnico de som estava lá na mesa e tal, aí todo mundo cantando. Quando a minha irmã começou a cantar, daí o técnico de som ficou tão assim feliz, falou assim, não, só quero só ouvir, só deixa ela, porque estava acostumado só com homem, né? Aham. E ela veio, deu certo, né? Nossa, que Ficou um bom bacana. tempo na banda Atos 2 e chegou até a gravar o Filho Pródigo com a gente, né? Mas depois acabou saindo, né? Aí depois entrou a Priscila Felício, que hoje é Priscila Angel, né? Ah, Aí amo o trabalho da veio a Priscila. Jandira, veio a Tuca, né? A Jandira depois saiu, a Tuca saiu, e veio a Priscila Maciel. A Maciel. Aí ficou Priscila Maciel e Priscila Felício, né? Que hoje é a Índia, né?
gravou, né, várias canções, O Nossa. Compromisso, Ah, Filho Pródigo, são tem os, músicas os lindas. solos né, que elas cantam também, foi coisa maravilhosa, né? Muito, muito, muito bacana. Foi muito E lindo. essa mudança, assim, você já veio com essa mudança nos adoradores, né? Essa geração de adoradores teve muitas mudanças dentro das músicas, trazendo uma ideologia. E como que as igrejas aceitavam essa parte de vocês? Porque era, né? Era lindo, maravilhoso, mas eu sei que tem pessoas que, às vezes, né, é um pouquinho Não, já aceitava. aceitava, Eles, né? eles aplaudiam, os pastores aplaudiam. Falavam que era uma Uma bênção. Pelo contrário, né? Pelo diferença. contrário, né? Para que era a banda do diabo, né? Oh, meu Deus! Para que é os demônios, né? E houve até um caso, uma família. Nós fomos a primeira banda que enchemos o ginásio do Ibirapuera, né? Ainda com Matos 2. E foi uma família, né? Um pessoal, os irmãos foram lá assistir e passaram um momento com a gente. Então, fiquei sabendo essa história depois de muito tempo, contaram para a gente. E aí, quando eles chegaram em casa, tudo feliz, alegre, né? Aí o pai falou: onde vocês estavam? Eles falaram: estava no show do Atos 2, né? Ah, é? Aí foi lá, pegou uma cinta, né? Ai. Quem tocou bateria? Aí a pessoa fala: fulano, tá, uma cintada. Quem é que tocou? Tá. E foi assim, sabe? Apoiamos o amor ao Uma evangelho. ignorância, né? Puxa. E quando não fazia, as pessoas pediam perdão porque estava cantando quis fazer a cabeça, né? Ou quero sim, um hino assim mais agitado, né? E depois de muitos anos, eu estive louvando numa igreja lá em Osasco, e aí eu conheci esse irmão. Eu falava com ele, falei: irmão, é verdade, irmão, que o irmão fez isso? Irmão, foi ignorância. Naquela época eu era muito ignorante, eu agia assim com meus filhos e tal, Puxa não vida. tinha a visão das coisas de Deus. Sim. Mas foi assim, sabe? Era crente que E vocês entrava em continuaram, né? disciplina, era crente, ficava disciplinado por um bom tempo por causa Sim, por causa da do música hit. que era agitada. Mas até a gente mesmo, porque eu me lembro quando eu fui pro Renascer, a gente via que os caras com o cabelão, tudo, né? Aquele sonzeira, né? Até a gente vem de uma igreja tradicional, falei: meu Deus, será que Deus está aqui? Mas depois a gente foi vendo, né? Foi se adaptando, coisa que não tinha nada a ver, né? Nada a ver. Salvação de vidas, Verdade. que era fantástico, era 300 e poucas almas que se entregavam quase toda segunda-feira. Era bênção, coisa de pastor. louco, sabe? Aquilo era entupido de jovens, era 4 mil Que jovens lindo. que frequentava lá, sabe? E era coisas lindas que acontecia. A gente cansava de pegar na mão da pessoa que, quando se entregava para Jesus, né, descia no projeto Amar, que era uma salinha, lá tinha umas instruções, voltavam, a gente pegava na mão das pessoas, era muita gente, foi um trabalho maravilhoso. Fantástico, né? O que E foi Deus abrindo a faz. nossa mente, porque a gente vem de uma igreja também tradicional, Sim, né? sim. Embora a gente também sempre viveu assim, na música, no ritmo, Sim. para cima, né? Sim. A gente não era Muito ignorante, alegre. né? Mas não foi fácil. Não foi fácil para imagino. mudar Mudar essa a visão mentalidade. das pessoas. Hoje, graças a Deus, abriu o leque, né? Sim. O Hoje, próprio pastor, na época, que era pastor, hoje é apóstolo, o pastor Estevão, que ele pegou muita aula com o tio Cássio, né? Então, o tio Cássio era um tipo de um pastor que, naquela época, ele pregava com os jovens sentados no chão, sabe? Tinha uma linguagem assim de hoje, né? sim. E então o Estevão ele aprendeu muito. Depois ele levou para o Renascer, aquele estilo, né? Aberto, né? E Deus foi usando a oficina G3, o Manga era de lá, né? Então ali o Renascer foi também o trabalho que fazia de Sim. evangelismo foi algo maravilhoso, onde teve a nossa participação e de Sim. outras bandas também. Falando em vidas, né? A música Filho Pródigo, ela resgatou muitas vidas, né? Meu Deus. Muitas vidas. E pode contar algum caso sobre essa música em específico? Porque ela marcou, né?
é uma história, eu costumo dizer que é o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Essa música, ela foi um presente que Deus, né, me emprestou, né? Não deu, me emprestou, né? E eu me lembro que ah, esse ano vai fazer 38 anos, eu estava em casa e eu tinha a melodia, né? Então, sempre, quando Deus ele passa alguma coisa para mim, primeiro vem a melodia, né? É difícil Nossa, a parte mais com difícil. letra, né? Então, às vezes vem até o refrão, né? Tal, mas vem com só a melodia. E eu tinha a melodia e eu falei, meu Deus, puxa, a melodia é linda, eu preciso de uma letra que casa, uma letra que dê certo, né? Que encontra com a Sim. melodia, né? Que encaixa. Porque às vezes, você já ouviu hinos, né? Com a melodia fantástica, mas a letra pobre, ou vice-versa, né? E eu fiquei 6 meses relutando, falando com Deus, 6 meses, né? Pedindo a Deus. E uma tarde eu estava em casa, na sala, e Deus me levou em Lucas 15 e comecei a escrever, né? Comecei a escrever. E interessante que na segunda parte, você que anda em rumo da chama, o inferno é terrível. Aí eu falei, não, é muito forte para, na época, falar que o inferno é terrível, né? Eu falei, não, eu vou mudar, né? Aí eu quis mudar, Deus falou, não, você vai falar que o inferno é terrível mesmo. Escreve aí que o inferno é terrível. Aí eu escrevi que o inferno é terrível. Até ouvi o padre Marcelo cantando, né? E quando chegar na parte, ele colocava outra letra. Não falava que o inferno é terrível, né? Uhum. Falei, meu Deus, tem que falar que o inferno é terrível. E depois que comecei a escrever, né, houve um momento de emoção, né, de alegria, né? De ver que Deus falando ao meu coração que ia acontecer, ia fazer muitas coisas através daquela canção, né? Então são vários testemunhos assim que Lindos, né? que eu já ouvi, né, através dessa canção, pessoas que foram curadas, pessoas que foram salvas, pessoas que foram até mesmo batizadas com o Espírito Santo, Que bênção. ouvindo essa canção. É um hino muito forte, né? E eu Ele me a lembro letra que é linda. há muito tempo atrás, a gente que nasceu na Assembleia, o povo cantava para fazer o apelo, eu cantava assim aqui, ó. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ou senão, essa aqui é. Ao findar, ao labor da sua vida, quando a morte ao seu lado chegar. Aí o tempo foi se passando. Hoje é essa aqui, o filho perdido. Então a Assembleia de Deus cantou muito esses hinos. E hoje o hino de apelo é o filho pródigo. Eu louvo a Deus, né? De fazer parte, de colaborar com o reino, né? De ver Deus salvando vidas. Eu me lembro, há muitos anos atrás, nós estivemos lá no Carandiru, liberaram o pavilhão 8 e o 9, para a memória. Aí saiu um monte de homens, né? Um monte de homens e tal. E acho que ainda era Atos 2. Cantamos várias canções, vários hinos. Quando cantou o Filho Pródigo, foi uma choradeira, né? Era cara com a mão para cima, era cara de joelho, sabe? Bênção, chorando. Sim. E quando passou a rede, não teve jeito. Tudo que estava lá vieram aos pés de Cristo. Né? Então eu fico feliz, né? Resgate. Então tem coisas que só na eternidade que a gente vai estar, né, sabendo, mas são testemunhos maravilhosos. Isso, aquilo que eu sei, né? Com a banda Kadosh também, que agora prossegue, né, com o pastor Silas, né? E são vários testemunhos maravilhosos. Deus, ele faz cada coisa, né? Que a gente fica... Me diz uma coisa, pastor, quer dizer que você esteve, então, no palco com o Kirk Franklin? Foi uma... Como que foi essa experiência? Foi lindo, foi muito lindo, foi em 2008, né?
a gente que é fã desse pessoal, né? Sim. E a gente sempre ouvia o Comicha, Bibi Wines, né? Atuando a Wines, o Kick Frank, né? James Moore e outros mais, né? Sim. E como fã, né? Eu me lembro que a minha casa era frequentada de cantores, alguns já recolheu, a gente sempre admirava, né? Sim. Através do disco, na época, e um dia a gente se deparar com aquele cantor que você, Nossa. né, gosta, né? Isso no passado ainda, na criança ainda, na minha adolescência. E o Kick Frank é uma figura abençoada, né? E eu fiquei feliz quando fui convidado, né? Fui convidado, você vai fazer a abertura, né? Ai, Falei, meu Deus do céu, né? Nossa, que coisa linda. Eu não estava acreditando, né? E aquela coisa de criança, né? Sim. E eu me lembro que o primeiro encontro foi no hotel que eu estava hospedado lá em Moema, né? E a gente via ele assim nas telas, né? Nos trabalhos, aquela coisa tudo, na VHS, né? E a gente não imaginava uma coisa, né? Quando eu vi, aquele pequenininho, falei, meu Deus, é ele. É ele mesmo. Abracei, tirei foto com ele. Ah. E no dia, né, nós estivemos fazendo a abertura, foi 3 bandas, né? Um fez, a minha banda e a outra banda que eu não me lembro, né? E uma coisa assim, interessante que aconteceu, pastora, o americano ele tem o cheiro dele, né? Então Sim. o pessoal, né? Quando nós cantamos 2 canções, né? Vou Louvar, que é uma música para cima, né? Agitada, e a outra Filho Pródigo. Quando nós começamos a cantar o Vou Louvar, né? Que é aquele groove, né? O pessoal do Kick Frank, né? Os músicos saíram do camarim e foram lá no palco. Ah. Eles foram lá no palco conferir, foi uma coisa assim, coisa de doido, né? Porque, né, não acontece isso, né? Justo o estilo deles, Sim, que é o sim. groove, a pegada, Sim. né? Rhythm and blues, essas coisas é deles, né? É, E o brasileiro fazendo assim, com tanta maestria. né? Foi algo maravilhoso, foi bênção. Fiquei muito nervoso no dia, Ah, né? imagina, pastor. Não foi fácil, né? Porque, mas graças a Deus consegui, né? Consegui cantar e até o Filho Pródigo, Deus salvou vidas, né? Nós cantamos o Filho Pródigo depois, teve um pequeno momento que nós fizemos apelo, né? Que bem. No intervalo ali, Deus salvou vida, foi assim, maravilhoso, né? Kick Frank é uma pessoa Tá aí, de né? Deus. De volta aí ao Tá chegando Brasil, aí, se tá Deus vindo. quiser, tá chegando aí. Tá vindo. E tenho certeza que vai ser uma bênção também. Amém. Para terminar, então, o que podemos esperar no futuro, seus trabalhos, pastor Gerson? Olha, eu Pode falar um estou em pouquinho? parceria com o meu amigo Felipe, né? Da gravadora Faz, né? E estamos com uns projetos aí, com muitas coisas para realizar, né? Para Amém. fazer, né? Amém. E eu creio que Deus na frente, né? Com A certeza. gente colocando Deus na frente, não vai dar certo, já deu certo. Já deu. Né? E estamos aí, né? Firme, com Amém. uns projetos aí, e vai acontecer. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, essa é uma pequena lembrança que nós entregamos aos nossos convidados que venham aqui com todo carinho dar a sua entrevista, o seu testemunho, a nossa caneca colher de chá. Muito obrigado, pastora Débora. Amém, amém. Agora vamos então à nossa colher de chá. Você vai cantar, né? Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Amém, vamos embora. Te louvo, te louvo, oh, te louvo, te louvo,
desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará, Deus velará, Deus velará por ti. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, se firme na promessa de Jesus. Firme,